Dando continuidade à resolução da prova de 2021.1 de matemática da UniNovaFap, agora a gente vai fazer a questão número 2. Vamos ver o que ela traz aqui pra gente. Para passar o tempo, Guto e Breno resolveram jogar dado, de acordo com as seguintes regras. Cada jogador deve lançar um dado 2 vezes, sucessivamente. Se a soma das faces voltadas para cima for 8, o jogador ganha 1 ponto. Se a soma das faces voltadas para cima for 8 e as faces forem iguais, o jogador ganha 2 pontos. Guto lançou o dado 2 vezes sucessivamente e obteve a soma igual a 8. Qual a probabilidade de ele ganhar 2 pontos nesses 2 lançamentos iniciais? Então, nas questões de probabilidade, a gente lembra que quando eu vou calcular a probabilidade, P de probabilidade, nossa, esse P aqui será usual, P de probabilidade de um evento vai ser o quê? A razão entre o número de elementos do meu evento e o número de elementos do meu espaço amostral. Então, eu ainda não tive aula de probabilidade. Bom, o que eu vou explicar aqui, no final das contas, tu vai ver que a gente vai voltar para calcular quanto é que dá essa divisão. Tá? O nosso objetivo é exatamente esse, é encontrar qual é o valor disso aqui e qual é o valor disso aqui para poder encontrar a probabilidade do meu evento. Então, nessa questão, a gente está trabalhando com o lançamento de dados, né? Dados honestos. Então, 6 faces numeradas de 1 a 6. E eu vou jogar esses dados 2 vezes. Então, eu vou jogar a primeira vez, vou coletar o resultado, vou jogar a segunda vez, eu vou coletar o resultado. Então, basicamente, a gente vai pensar o seguinte. Imagina que o que eu vou comentar agora não é para a questão, isso aqui é só para preparar o terreno. Então, vamos supor que você faz o lançamento de um dado honesto e vai verificar qual é o espaço amostral. Então, o espaço amostral é representado por essa letra grega, é um conjunto, então todo conjunto tem que ser representado entre chaves, os elementos desse conjunto tem que estar entre chaves, né? Então, se eu estou lançando um dado honesto, quais são os possíveis resultados? Ou é 1, ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou é 5, ou é 6. Então, eu teria isso aqui, o meu espaço amostral sendo representado aqui por esse conjunto com 6 elementos, os números de 1 a 6, no caso desse dado aí, né? Tá, então quer dizer que nesse caso aí, o número de elementos do teu espaço amostral seriam 6, né? Sim, porque ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 elementos. Perfeito. Tá. Mas, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a mesma ideia, agora a gente vai fazer o quê? A gente vai lançar, ou seja, lançamento de um dado honesto 2 vezes, esse 2x aqui é para representar 2 vezes, e coleta dos resultados. Então, vamos lá. O meu espaço amostral, ele seria representado por um conjunto de duplas, certo? Ou de pares ordenados, que nesses pares eu teria o resultado do primeiro lançamento, que eu estou chamando de R1, e o resultado do segundo lançamento, que eu estou chamando de R2. Ou seja, a gente teria o espaço amostral sendo representado por esse conjunto. Wendel, me dá aí uma amostra de quais seriam essas duplas, né? Bom, vamos supor que tu jogou o dado e no primeiro lançamento tu obteve o número 1 e no segundo lançamento tu obteve o número 2. Vamos supor que no primeiro lançamento tu obteve o número 2 e depois o número 5, número 3, depois o número 4 e por aí vai. Eu acho que vocês entenderam, né? Então, aqui a gente teria uma série de possibilidades. Aí tu se pergunta, bicho, mas quantos são, então, o número de elementos desse meu espaço amostral? Porque aqui eu vi 1, 2, 3, 4, mas são quantos ao todo, né? Bom, uma das coisas que está atrelada ao assunto de probabilidade é a análise combinatória, certo? Mas, para essa questão, eu não vou precisar me preocupar quantas duplas de resultados eu vou obter, porque, na verdade, a gente tem que voltar para o enunciado. Tudo que eu fiz aqui foi só para contextualizar. O que o enunciado fala? Olha, ele diz que obtém soma 8, certo? E para obter soma 8, eu vou pensar
em situações como essas aqui. Eu vou colocar agora de vermelho, porque agora vai ser de fato o espaço amostral da questão, tá? Então aqui tá meio complicado aqui. Então esse aqui vai ser o nosso espaço amostral do problema, que é para obter soma 8, né? Porque a questão, ela fala que eu tenho que obter soma 8, né? Então, para obter a soma 8, eu vou começar aqui as duplas que me oferecem essa possibilidade. Então, eu posso ter o 2 e o 6. Eu posso ter o 3 e o 5. Eu posso ter o 4 e o 4. Eu posso ter o 5 e o 3. E eu posso ter o 6 e o 2. E aí, tu se pergunta, ué, Wendel, mas 2 e 6 e 6 e 2 não é a mesma coisa? Não. No assunto de probabilidade, quando você está jogando um dado duas vezes ou dois dados de uma vez, o resultado do primeiro vai ser diferente do resultado do segundo. Então, a gente considera situações diferentes. 2, 6 é diferente de 6, 2, tá bom? Então, isso a gente discute muito nas aulas. Então, a gente observa aqui que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 situações em que a soma dá 8. Ah, beleza. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é igual a 5. Ok. Agora, está faltando a gente calcular o número de elementos do meu evento, né? Porque eu preciso calcular a probabilidade de qual é o evento da questão. Vamos voltar para o enunciado. Guto lançou o dado 2 vezes sucessivamente e obteve a soma igual a 8. Qual a probabilidade dele ganhar 2 pontos nesses dois lançamentos iniciais? A gente volta para o enunciado. Para ganhar 2 pontos, o que é que ele precisa? Ele fala aqui, ó, se a soma das faces voltadas para cima for 8 e as faces forem iguais, ele ganha 2 pontos. Então, no meu espaço amostral, existe uma situação que as faces são iguais, que é essa aqui, que é o 4, 4. Ah, então quer dizer que o meu evento é simplesmente um conjunto que só tem uma situação, que as faces são iguais. Então, automaticamente, o número de elementos do meu evento é quanto? 1. E para finalizar, a probabilidade do meu evento é simplesmente 1/5, que é igual a 0,2. E para você transformar isso aí em porcentagem, você multiplica sempre por 100, que isso vai dar 20%, tá bom? Então, nessa questão a gente revisou um pouco sobre a ideia de evento, de espaço amostral, e aí a gente voltou para o que a questão estava propondo para finalmente calcular qual era essa probabilidade. Forte abraço!